Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um GiroCast, o podcast do jornal Giro SA, que há 16 anos está nas 12 cidades da região metropolitana oeste. E hoje com um convidado super especial. Gente, ele é ator desde muito novo, começou no teatro aos 15, foi para a televisão aos 17, fez cinema, já morou fora do Brasil. E tudo isso você vai descobrir daqui a pouquinho, porque hoje ele cria histórias através de histórias em quadrinhos, HQ, e lançou recentemente um muito fofinho destinado a toda a família. Estou falando dele, Felipe Folgose, que está hoje aqui conosco no nosso GiroCast. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês, né? Parabéns pelo jornal, parabéns pelo podcast, e fico feliz em poder estar aqui para conversar, falar um pouquinho para vocês das novidades desse trabalho dos quadrinhos. Também estou lançando um filme agora, o Rodeio Rock, então estou num momento aí muito feliz da minha carreira. Muito obrigada pela sua participação. E aqui do meu lado, o jornalista João Felipe. Ele é uma pessoa que ama cultura. Então eu falei, Felipe, João, você tem que estar aqui com a gente para ele poder conhecer um pouco mais do seu trabalho. E você que está nos assistindo também, se você ainda não conhece, olha, gente, segue o Felipe Folgose nas redes sociais e fique por dentro de tudo. Porque olha só, presta aqui, eu vou começar pelo final, mas a gente vai saber tudo sobre a trajetória dele até chegar aqui em Lambo. Gente, olha que fofo esse cachorrinho. Eu não tenho animal de estimação, mas a minha netinha tem 3. Então, assim, daqui a pouquinho você vai ficar sabendo mais sobre este HQ que foi lançado recentemente. Olha, Natal tá chegando, é um belo presente, né? Sim, sim. Até porque eu descobri agora, conversando antes da gente passar a gravar, que tem até trilha sonora que você coloca o fone no ouvido, vai lendo e vai tendo a trilha sonora em algumas cenas. Esse tá até com um pôster assim pro pessoal que aproveitar, mostrar aqui para todo mundo. São 7 que eu já lancei, tem uma família grande aqui, olha só. Então, né, eu tenho um site chamado felipefolgose.com. Quem quiser se interessar em conhecer, em adquirir, por tempo limitado, quem levar o combo, às 7 eu vou estar também mandando de presente um pôster aqui. Olha que né? fofo. E é isso, né? Esse é um trabalho que eu já faço desde 2015, que eu lancei o primeiro, que foi esse aqui, o Aurora. Né? Esse já é adulto, né? O pessoal aqui no Brasil sempre associa quadrinho com infantil, né? Mas tem uns, na verdade, todos são mais para adolescentes e adultos, né? O Lambo foi o que eu lancei primeiro para a família, porque todo mundo me pedia, mas quando você vai lançar um que também, né? Meus filhos, meus netos possam ler. Mas é um material assim que o pessoal lê e sempre me escreve depois falando, poxa, eu não imaginava que o quadrinho pudesse ser tão cinematográfico, porque é uma mídia, né? Então, eu faço esse trabalho exatamente também para que o pessoal entenda, né? Eu lia quadrinho desde pequeno, que como lá nos Estados Unidos, na Europa, até no Japão, adulto lê quadrinho, porque é como um filme, né? É como assistir um seriado, é como assistir uma novela, né? Você vai se divertir, vai se emocionar. Então, eu, como fiz faculdade de cinema, né, e sempre quis contar as minhas histórias, além de ajudar a contar como ator, né, nas histórias de outras pessoas, eu queria escrever aquilo que me emocionava, né, e conseguir estabelecer um contato com o leitor, né, na época escrevendo roteiro de cinema. E chegou um momento que eu falei, poxa, aqui no Brasil é tão difícil a gente fazer cinema, né, tão caro, eu vou transformar em quadrinho, que é uma coisa que eu, né, cresci lendo, eu gosto demais. Então, desde 2015 que eu tenho feito esse trabalho, basicamente tento lançar um por ano, né? Então já tenho 7, né? Esse ano eu lancei o 7º. E paralelo também estou lançando o Rodeio Rock, que é o primeiro desses roteiros que eu escrevi em 2011, que esse, graças a Deus, consegui filmar, né? Tá já nas plataformas também disponíveis para o pessoal. É uma comédia romântica que se passa no mundo da música sertaneja. Tem o Lucas Luco, a Carla Dias, um super elenco, né? Direção do Marcelo Antunes. Então, assim, esse ano de 2003
para mim está sendo bem... 2023. 2023, é que eu, agora com o tempo a gente quer voltar no tempo, né? Exatamente. Então eu estou muito grato assim pelas coisas que estão acontecendo, assim, um momento muito feliz da minha carreira, assim. E você está contando, a gente começou, né, pelo finalzinho. Eu queria saber se o menino Felipe já gostava de colocar no papel essas histórias. O que você sonhava quando era criança que começou essa trajetória aí desde os 15 anos pelo teatro? Então, às vezes eu dou palestras, né, sobre essa questão de escrita criativa e sempre eu abro um espaço depois para perguntas e respostas e muita gente me pergunta assim, né, como que é o seu trabalho? Muita gente, né, tem essa idealização do trabalho do ator, né, ou como é trabalhar com arte, com teatro, cinema, e eu falo assim, olha, eu tenho esse privilégio de fazer como adulto aquilo que eu fazia quando eu era criança, né, aquilo que eu gostava de história. É uma coisa que sempre me interessou de assistir e de recriar, de brincar nesse universo lúdico, mas que é uma coisa humana, né? O ser humano, eu acho que ele pensa sobre si mesmo através de histórias, né? Inclusive socialmente, né? Assim, na Grécia Antiga você tinha tabus sociais que eram ensinados através de histórias, né? Jesus usa parábolas na Bíblia, né? Então, assim... e nós mesmos, nós vemos as nossas vidas como uma história, no sentido né, que tem o passado, presente e o futuro, né? Esses 3 atos assim. Então, hoje, obviamente, que eu falo isso de uma forma mais articulada, mas quando eu era criança, eu sabia que eu queria estar vivendo aquilo, me engajando, né? Então, obviamente que as formas que eu encontrei primeiro foi o teatro, né? Eu comecei a estudar com 15 anos e logo, né, com 17 eu entrei na televisão, mas na adolescência eu já escrevia também, sem técnica nenhuma, escrevia à mão livre, mas ia criando as minhas histórias, né, fazia uma coisa que quem é mais velho talvez lembre, que chama fanzine, que eu desenhava os amigos da classe, depois eu xerocava e distribuía para o pessoal. Nossa, que era... isso é muito antigo, gente. Exato. Acho que o João não é dessa época. Então eram, vamos dizer, mais ou menos um proto-quadrinho. Então, assim, eu, né, e também meu pai era leitor de quadrinho e ele, mesmo antes de eu ser alfabetizado, ele já me incentivava a leitura. Eu falo que é uma excelente forma, ainda mais hoje, né, na sociedade cheia de tela, onde as crianças estão tão, né, digitalizadas, vamos dizer assim, para que os pais incultem a leitura, incultem o quadrinho, um excelente caminho assim para pegar o gosto pela leitura, né? E, enfim, então eu nunca imaginar que anos depois eu fosse ter os meus quadrinhos, né, na minha prateleira. Então, na sua época de criança, você lia o quê? Eu lia Marvel, né, Batman, né, mas lia também Recruta Zero, super-heróis. Nossa, Recruta Zero é velho. Recruta Zero. Lia Asterix bastante, né, Garfield. Lia também autores nacionais, como Angeli. Tinha uma revista chamada Circo, tinha a Mad também. Era isso, eu lia as coisas... Universo já, esse então universo, você já gostava desse universo. E depois, paralelo, né, eu já comecei a trabalhar como ator aos 17, mas eu sempre quis contar as minhas histórias, né? Então, fui fazer faculdade de cinema aqui na FAAP, né, morei nos Estados Unidos 2 anos para estudar no UCLA, né, me aperfeiçoando em roteiro, porque eu tinha esse desejo, né, obviamente eu sou também muito feliz em poder trabalhar como ator, me realizo demais, mas eu estou trabalhando numa novela ou numa peça, num filme, ajudando a contar a história de alguém. Não é a minha história, né? Eu vou colaborar. Então eu queria contar as minhas histórias, né? E procurando uma forma, né? Um veículo. Então, primeiro foi roteiros de cinema que eu escrevia, né? E todos, então, eu escrevo primeiro como roteiros de cinema, por isso que a pessoa lê e depois fala, nossa, realmente parece que eu estou vendo um filme, né? Inclusive, em alguns eu criei essa trilha sonora para dar ambientação, né, sonora, para dar, vamos dizer, na cena aquele clima emocional. Qual que é, né, a emoção dessa cena, que a música te traz isso, né? Então, assim, quando eu vejo, né, hoje, agora em 2023, né, eu já tenho essa família aí que
quando eu lancei o Aurora o primeiro, eu não imaginaria que eu ia fazer o segundo, que foi o Comunhão que eu lancei em 2017. Não imaginei que também iria lançar o terceiro, enfim. E quando a gente vê, de repente, você tem já um corpozinho aí de trabalho que me orgulha demais, assim. Muito legal, hein, João? Muito interessante, Ale. Prazer estar aqui com você, prazer, Felipe. E o mais legal, né, Ale, que eu tô aqui fazendo uma viagem de volta no tempo, né, porque ele comentou aqui das revistas em quadrinhos da Marvel, né, eram as minhas favoritas, né, na minha época de infância, assim. E eu também nunca imaginei que anos depois elas seriam, vamos dizer assim, a referência para a indústria cinematográfica. Porque era impensável na minha cabeça que um dia eles poderiam colocar tudo aquilo que você via no quadrinho com tamanha perfeição nas telas de cinema, né? E hoje os principais filmes do planeta, o mais assistido na realidade é um filme baseado numa história em quadrinho, né? Que é os Vingadores, né? Os Avengers, né? E Felipe, algo que chama minha atenção e desperta minha curiosidade é com relação ao processo de produção. Como que é, por exemplo, para nós jornalistas, você tem um papel em branco e tem que preencher ali, né? É um desafio. E para você, como é que é isso? É mais ou menos isso. A diferença é que eu não tenho uma pauta, né? Que eu tenho que escrever sobre isso. Nasce do imaginário, né? Nasce de um sonho, de uma ideia, de uma conversa, de um sentimento, né? Sim. Então, cada um deles, assim, tem uma eureka, vamos dizer assim, né? Tá. Eu tenho um curso também sobre escrita criativa, um curso online, onde eu explico também um pouco de como você exercitar esse músculo criativo, assim, né? Porque, como você citou, né, o jornalista, você tem ali um prazo, você tem um deadline, você está trabalhando e te pedem aquilo e você vai usar o teu talento para pegar uma notícia e, vamos dizer, dar um tom literário, né? Explicar bem, né? Agora, história é uma coisa emocional, às vezes num universo que não existe, né? Um universo fictício, né? Então, como que você vai trazer isso para o leitor? Como que você vai emocionar, engajar o leitor, assim, trazer uma reflexão para o leitor? Então, é um processo que não tem ninguém te cobrando, né? É você, se não for a tua vamos dizer, disciplina, né? De estabelecer uma rotina ali, porque senão tudo hoje em dia, ainda mais hoje em dia que, né, a gente é cheio de internet, né, tudo toca, tudo apita, assim, as coisas te dispersam, né, te chamam para fora. Então você tem que entrar ali num momento de realmente concentração para que teu cérebro flua, comece, né, a entrar numa zona, em inglês eles falam the zone, assim, você realmente entrar nessa zona criativa, meio que de se perder ali, e, né, e às vezes eu já passei 8 horas assim escrevendo, mas é isso, qual que é a tua motivação? É de engajar, é alguma ideia que fica na tua cabeça assim, não, essa ideia... né, eu falo que as ideias competem assim pelo teu tempo, pela tua energia, porque demora, né, demora tempo para você escrever, para você... E depois de escrever em si, que já é eu falo que basicamente você começar um quebra-cabeça com uma ideia, né? Você tem uma ideia inicial e você tem que criar todo personagens, características de cada personagem, como cada personagem fala, né? A estrutura da história em si, né? O que acontece, qual é o conflito, para onde que isso vai, como que se resolve. Então é toda uma complexidade ali, é uma engenhariazinha que você cria sozinho, né? Mas isso é o primeiro ponto, vamos dizer, porque depois você, no caso dos quadrinhos, como eu falei que, né, que a minha formação é de cinema, eu costumo escrever sempre como um roteiro de cinema, né? Eu penso já como imagem, escrevo, e aí eu depois faço uma adaptação para o quadrinho, porque, por exemplo, no cinema, se eu escrevo uma cena onde o personagem está falando, ele pega um copo e ele continua a falar, eu descrevo, e você, como espectador, você está vendo tudo isso automaticamente. Num quadrinho, qualquer ação, eu tenho que fazer um quadro, destacar essa ação, né, para o leitor. Então, por exemplo, se é importante na cena que ele pegue uma arma, de repente, eu tenho que, na hora que eu vou fazer, né, a diagramação, vou fazer o layout, né, eu tenho que separar um quadrinho para mostrar aquela ação, né, ressaltar aquilo para o leitor, para aquilo fazer né, entrar na lógica da história. Então, dá um trabalho, né, de você pegar a tua página que você escreveu, que
né, numa cena de cinema ou de televisão, aquilo vai ser fluido, aquelas ações todas, né? Obviamente, no cinema também eu posso dar um detalhe de um olho, eu quero ressaltar alguma coisa, mas no quadrinho eu tenho que fazer mais ainda, né? Para exatamente ressaltar aquilo que é essencial para o leitor montar a história enquanto ele vai lendo, né? E obviamente que aquilo também seja fluido, né? Não seja uma coisa truncada, né? Então, depois eu crio o layout também, o layout visual, eu pego, né, folhas pautadas que eu faço, por exemplo, só para o pessoal, não sei se está muito técnico, né? Mas assim, a divisão, né? Quantos quadros tem por página, tudo isso eu faço, obviamente, de uma forma mais simples, né? Não tão bem acabada quanto né? Mas assim, a disposição dos personagens é basicamente como uma direção, né? Como que um storyboard. E isso eu já faço porque é assim que eu já conheço o andamento, como que se conta uma história, né? Pro desenhista depois receber esse material junto com o roteiro que eu escrevi, ele vai, obviamente, com o talento todo dele, transformar isso numa coisa, numa imagem super bonita, né? Então, é um acúmulo de camadas, né? Só mostrar aqui. Então, olha, desde uma página que eu escolhi, a gente chama isso aqui de splash, que é uma imagem só, né? Que geralmente você guarda para usar em momentos pontuais da história, né? Então, eu determino tudo isso, né? Assim, o tamanho de cada quadro dentro da página, entendeu? E depois vai ter o colorista que vai dar cor, né? Você tem o balonista que faz os balõezinhos, né? Faz o letreiramento, enfim. Então, são camadas, são vários profissionais. Em média, eu levo, assim, 1 ano para produzir um quadrinho, tirando o tempo que eu levo para criar a história, né? Só para quando entra em produção mesmo. Esse aqui que é o Ômega, que fecha a trilogia do Aurora, ele tem 182 páginas. Esse levou quase 2 anos, porque 182 páginas. Nossa, nós estamos falando quase de um livro, né, Ale? Quase um livro. Não, e eu fico aqui imaginando que você, como ator, facilita também a criação dos personagens, né? Porque você, na sua cabeça, você deve saber a história desse personagem até o momento daquela cena. E como eu tenho, né? Agora, esse ano eu faço 30 anos de carreira na TV e muito teatro, né? Eu tô acostumado a ler texto de bons autores e às vezes autores não tão bons. Então, identificar quando que o texto é bom, quando que o diálogo é bom e isso eu tento reproduzir nas minhas histórias, assim, né? Inclusive, eu uso uma metodologia um pouco de cinema, no sentido de figurino, locação, cenário, né? Tudo isso eu pego esses elementos e passo pro desenhista exatamente as referências do que eu imaginei, do que seria aquilo. É bem específico, assim, o trabalho que eu faço. Assim, olha, eu quero essa roupa, esse carro, tudo para criar aquele universo, para que quando o leitor ele seja realmente imerso ali, tudo seja coeso, tudo tem um significado ali, nada é gratuito, assim, sabe? Esse é o meu prazer, né? Essa é a brincadeira que eu gosto de fazer, né? Só uma coisinha. Claro. Você falou que demora de 1 ano e o Ômega, por exemplo, 2 anos. E o tempo que você leva para escrever? Então, depende da história, né? Tem histórias que não te exigem tanto porque, de repente, é um universo que você já conhece. Então, em média, o tempo que leva mais é para você conceber a história. Gerar, né? Gerar a história, gerar isso, isso depende. Pode levar 3 anos, 2 anos, 5 anos. Tem histórias que eu já anotei, mas elas estão lá no momento certo, né? Elas ficam ali fermentando ali, né? Agora, quando eu sento no computador para escrever, que eu realmente né, fiz o brainstorming, já delineei os personagens, aí eu levo em média 1 mês e meio, 2 meses, dependendo da história. Agora, no caso do Aurora, por exemplo, eu levei 6 anos para criar, porque é uma história que eu tive que pesquisar oncologia, pesquisei astronomia, pesquisei física, e eu queria juntar esses campos de conhecimento completamente, né, díspares numa história que fizesse sentido. Eu tive que criar uma teoria fictícia que tivesse uma lógica interna. Lógica, claro. Né? Então, esse foi a história que eu levei mais tempo para realmente, né? Porque chegava momentos que eu falava, poxa, tá bom,
eu empacava, falava, mas e aí? Eu entendi. E agora, né? Eu não sabia. E aí eu encostava, escrevia outra história no meio disso, mas ia pesquisar. E aí gastava tempo na internet, entrando em site de astronomia para pesquisar partícula cósmica. E o que é? Porque eu sou leigo nessas coisas, né? Mas até que de repente vinha algum dado que me despertava, já sei, agora isso encaixa aqui, isso aqui. E é muito interessante, por exemplo, né, numa dessas feiras de quadrinho que tem como a CCXP aqui, acho que foi em 2016, se eu não me engano, 2017, uma química da USP, uma moça que tinha comprado no ano anterior, né, no ano seguinte, veio falar comigo, né, falou para comprar um outro quadrinho, mas ela veio falar, poxa, eu li o Aurora, eu gostei demais. Mas ela falou, você é ator, você fala de equipamento de laboratório, como ciclotron. Assim, ela falou, como é que você sabe dessas coisas? Eu falei, eu sou ator, mas não sou burro. Eu pesquisei, né? E era isso que eu queria, que assim, se um médico lesse e visse que, por exemplo, eu pesquisei a medicação exata de um tipo de um tumor ali, entendeu? E que ele falou, não, que confere, entendeu? Porque isso para mim é importante. Como eu falei, eu sou nerd e tinha que ter... Eu criar uma base de verossimilhança para daí você extrapolar no fantástico, entendeu? Então, quando você já ganha o leitor e ele... não, essa história, né, soa real. Quando você parte para o imaginário, para o fantástico, é só uma extrapolação. O que eu não gosto, assim, mesmo como leitor e como, né, espectador de alguma coisa, quando você está vendo o filme, de repente, parece, repimboca da parafuseta, os caras, sabe, falam uma coisa meio nas coxas, assim, só para justificar um movimento na história que está meio mal feito, né? A palavra técnica disso é o Deus Ex Machina, né? Que na Grécia, quando o autor não sabia como resolver a história, ele falava, então vem um Deus aqui e ele resolve. Né? Então, eu falei, não, eu tenho... O prazer é exatamente esse, né? Criar esse quebra-cabeça, assim, né? E como que isso se soluciona, como que isso se resolve, assim, e o melhor é quando inclusive é surpreendente, quando você, né, surpreende o leitor, assim, ele não imagina que vai por aquele caminho, assim, para você, né? Porque todo mundo gosta de estar assistindo alguma coisa e fala assim, já sei quem matou, né? Geralmente a gente assiste já querendo adivinhar, né? Então é gostoso quando você está vendo e aquilo te surpreende, você fala, nossa, eu achava que era aquele outro caminho, né? Não era essa... Então, isso também eu procuro criar nas histórias, né? Ou seja, gente, você está pensando que fazer um livro, fazer um roteiro, escrever um quadrinho é simples? Não. Olha o tanto de tempo, dedicação que a pessoa gasta, né? Porque quem vê pronto não imagina o processo. Sim, isso, né? Para tudo, né? A gente vê um copo pronto, a gente não imagina o que leva para criar, né? Incrível, né, João? Inclusive, eu lancei em 2018 um documentário que também está disponível nas plataformas, chamado Traço Livre, que ganhou um prêmio do Festival HQ Mix pelo documentário, que é exatamente para que no Brasil, né, as pessoas entenderem qual é o processo de produção no quadrinho. Então, desde da parte criativa, da concepção, até os artistas, os desenhistas, né? A gente tem grandes desenhistas aí dando depoimento sobre como é o processo de escrita, depois indo para a gráfica, depois a distribuição, a comercialização, são várias etapas, né, do quadrinho, porque, né, muita gente me conhece como ator e eu aproveito, vamos dizer, essa plataforma que eu tenho como ator para popularizar o quadrinho no Brasil, que ainda, infelizmente, não é todo mundo que conhece, que lê. Tem muita gente que compra comigo pela primeira vez, adulto, né? Que comprou pela primeira vez e depois que leu se emociona e fala para mim, poxa, eu não imaginava que seria tão... Que é isso, é como um livro, como, né, uma mídia, né? E então eu tenho um pouco também essa missão, assim, de... Por quê? De popularizar nesse sentido, quando você vê um filme, uma série, você está assistindo aquilo sempre de uma forma passiva, né? Você senta e você, obviamente, se a história é boa, você embarca na história, mas você está sentado na sua cadeira, né? O quadrinho, querendo ou não, você é um pouco mais ativo. Você que determina, né, quando você vira a página, vamos dizer, a narrativa, a velocidade que você vai ler, o andamento da história, exatamente. Então, e é tão imersivo quanto, assim, né? Você está ali lendo e você esquece que você está, né? O tempo passa e flui ali. Então eu recomendo, né? Para quem nunca leu, experimentem, assim, que vocês com certeza vão gostar. E como você falou, né?
o Felipe, nós estamos aqui em 3 pessoas que gostam muito de ler. Mais de uns anos para cá, essa questão da tecnologia, ela roubou isso um pouco, né? A gente tem uma geração aí de pessoas que não são leitoras, Sim. né? Que são completamente tecnológicas, gostam do fast, Sim. tudo muito rápido, e estão perdendo o desfrute Exato. de ler, né? De Exato. poder pegar no papel. É. A gente sabe disso também por causa do jornal, né? Sim. Ainda o Jornal Giro, sabe, Felipe? Ele ainda é no papel. Sim, aqui, sim. que é uma coisa rara. Sim. Aqui na região, acho que é o único ainda que... É um dos únicos. É um dos únicos que é no papel. Eu acho muito importante manter assim, a questão tátil, assim, sabe? Porque o funcionamento, né, cerebral é diferente quando você lê, de quando você simplesmente, né, vê imagem, ou não é à toa que a gente tem uma geração cheia de TDAH, cheia de, né, de uma série de síndromes, né? Então, eu acho importante, principalmente nos anos formativos da criança, que o cérebro é plástico, né? Ele está sendo formado, de você, né, desenvolver, de você estimular o cérebro. Porque às vezes, né, os pais, ainda mais nos dias de hoje, né? Deixa o tablet, né? É a babá ali, tá com... Né? Então, deixa o tablet, mas... Qual que será? Porque é muito novo, a gente ainda até cientificamente não sabe o que isso pode produzir, né, modificar, né, às vezes até de forma não positiva na formação, né, da criança. Assim. Então, eu sou muito a favor um pouco de, sabe, desconectar um pouco, vamos voltar para o real, né, vamos voltar pro livro, pro tátil, ser cheira para brincar, para jogar bola e dar um... Inclusive... Porque os próprios criadores, né, você vê, tem um TED Talk, né, esqueci o nome dele, de um indiano que era responsável por desenvolvimento lá do Meta, isso nos Estados Unidos, e ele fala, os meus filhos não têm celular, né? O Sean Parker, que foi cofundador do Meta com o Zuckerberg, ele fala também, ele já deu uma entrevista, fala assim, olha, os meus filhos também não têm, porque quando nós fizemos as plataformas, nós contratamos neurocientistas para fazer com que a pessoa passasse mais tempo, fosse o mais, vamos dizer, viciante possível. Dependente. Né, literalmente para as pessoas ficarem consumindo quanto mais tempo aqui, gastando mais tempo no nosso aplicativo. Né? Então ele fala, os meus filhos não têm. Então você fala, poxa, se os caras que fazem, né, na família deles, eles não permitem, né? Por que a gente, então... E realmente, né? Mesmo nós adultos que crescemos sem isso, se a gente deixar é viciante. Você fica ali, você passa, né? Você perde tempo, né? Com aquilo, sim. Exatamente. Aliás... Hoje o TikTok eu abro, às vezes eu falo, vou ficar 10 minutos. Quando você vê, passou mais de 1h30, 2 horas. Você fala, não é possível que eu fiquei tudo Não, hoje em dia tem clínicas de recuperação na Coreia, por exemplo, para gente viciada em rede social. Olha que ponto chegou. Nossa, sério? Na Coreia do Sul? Mas no Brasil também já tem essa... Também, o nosso tempo aqui é enorme de gasto de tela. Sim, já tem alguns médicos especialistas, sabe, em ajudar essas pessoas a ter esse detox digital, né, vamos dizer assim. Só para dar continuidade ainda nessa questão da produção, você tocou num tema, Felipe, que costuma chamar a minha atenção, que é a distribuição, né? E o Brasil, ele é um pouco complexo mesmo, né? Ainda mais nessa parte dos quadrinhos. Você não acredita que, de repente, fazer alguma parceria com escolas, governo, a penetração desse tipo de conteúdo não seria maior? Porque quais são os desafios que você enfrenta hoje para o seu quadrinho chegar nas mãos do leitor? Essa pergunta é excelente. Assim, quando eu lancei o Aurora, né, em 2015, eu fiz questão de colocar em banca, né? Porque eu tinha, quando era criança, um ritual com meu pai. Todo sábado a gente ia na feira, depois da feira a gente passava na banca e eu comprava o quadrinho da semana ali. Então eu falei, não, eu quero que esteja na banca, assim, né? Então, ainda em 2015 foi muito bem, foi na banca, claro, né? Também tinha nas livrarias, na FINAC, ainda que nem tem no Brasil mais, mas a Livraria Cultura, Saraiva, enfim. Ao longo dos anos, isso foi sendo ruim, vamos dizer, como negócio, né? Então, o Comunhão, que foi o segundo que eu lancei em 2017, foi o último que eu coloquei em banca. E depois, a partir daí, não valia mais, porque eu vi que as pessoas já não estavam mais comprando em banca. Tava todo mundo comprando online, né? E então, eu ainda tinha em livrarias, né? Daí eu lancei o próximo foi Um Outro Dia, esse aqui,
né? Que muita gente que lê, porque eu ganho um prêmio do Ministério da Cultura com essa história, ele tem um teor muito bacana, assim, paradidático. Muita gente me escreve e fala, poxa, isso tinha que entrar, né, para colégio, quem sabe, né, Secretaria de Educação aí. Eu colocava nas livrarias também, mas qual é o problema? As livrarias estão todas inadimplentes, né? Inclusive faliram, né? Fecharam, né? Então, assim, hoje em dia eu vendo pelo meu site, né? Eu abri um site, eu falei, não, eu preciso, né, ter o meu canal de venda, e pelas redes sociais, né? Então, meu Instagram, eu tenho a página chamada Aurora HQ é a sigla, né, de história em quadrinho no Facebook, e tenho feito isso, feira direta também nos eventos, em, né, feiras, palestras, eu também dou muita palestra. Mas é isso, infelizmente, os canais tradicionais que a gente tinha, principalmente os físicos, né, estão cada vez mais em desuso, né? Então banca nem se fala, e as livrarias também. Eu tenho a minha própria editora, né? Eu lancei, chama Yosemite, né? Tem meu selo, mas eu não sou uma companhia das letras, eu não posso ter um material que vai ficar preso numa livraria. Sim. Que inclusive não vai nem me pagar, né? Aquilo pode ficar ali parado, assim, né? Então eu prefiro hoje fazer venda direta, então, e uma coisa legal disso também é você ter contato com as pessoas, né? As pessoas, né, você conversa com as pessoas, manda uma mensagem, manda uma dedicatória, né? Então, por um lado, né, vamos dizer, você não tem tanta abrangência, né? Mas o teu contato direto com as pessoas faz com que muitas vezes elas acabem virando cliente, no sentido de compra o segundo, quer, né? Gosta e recomenda. Então, legal. Isso é muito bacana. Bacana saber desse detalhe, porque é um passo importante, né? Sim, é essencial. A distribuição, né, do conteúdo, assim como acontece para nós da imprensa tradicional também. E só para fechar, Felipe, uma curiosidade também você enquanto artista, enquanto profissional que exerce aí muitas atividades, como que foi atravessar o período da pandemia, em que tudo literalmente parou? Olha, por incrível que pareça, né, na parte de ator, assim, eu estava fazendo uma novela no SBT chamada Aventuras de Poliana, que meio que a gente conseguiu meio que terminar assim no laço, né, a novela, porque logo em seguida todas as emissoras pararam produção, então foi muito ruim para teatro, para, né, quem trabalha músico, todo mundo que é, né, artista performer, vamos dizer assim, que trabalha ao vivo, ou mesmo, foi realmente ruim. Agora, paralelamente, né, paradoxalmente, os quadrinhos eu vendi muito bem, né, porque eu acho que o pessoal estava em casa, talvez estava sem muita opção de lazer, então foi um momento que eu por incrível que pareça, eu vendi muito, assim, né, o correio estava funcionando, então era uma coisa que eu não posso, né, reclamar nesse sentido, obviamente que, né, meu Deus, né, nunca mais a gente não quer viver uma experiência como essa novamente, mas, né, nesse sentido, estritamente falando como venda, foi bom. Agora, claro, né, eu acho que o custo humano, né, socialmente, a gente, né, não tem muito contato humano, né, muitos amigos, família, né, muita gente com muito medo, assim, né, e teve inclusive, infelizmente, um custo aí de casamentos, né, muita separação, gente em depressão, assim, né? Então a gente vê realmente como o contato humano, como os relacionamentos e as amizades são importantes, né? Como a gente, sem isso, sofre, né? O ser humano não foi feito para, né, para estar sozinho, assim. É verdade. Né? É verdade. Gente, só falando aqui, João, eu tenho quase todos os livros, e é muito legal porque esse trabalho que ele faz da distribuição, ele faz dedicatória. Então, não é uma coisa que ele sai colocando no correio aleatoriamente. Ele sempre faz a dedicatória com o nome da pessoa, personalizado. E eu acho isso muito bacana, sabe, Felipe? Porque em tempos onde tudo é fast, onde as pessoas não olham mais nos olhos dos outros, onde elas
estão aqui e falam só eu te amo por aqui e não conseguem, né? Sim. Fazer isso, gastar um tempinho de atenção, acho Sim. muito legal esse trabalho que você faz. E com relação ao Lambo, que ele lançou agora, eu achei mais legal ainda, porque a campanha que você fez foi fantástica. Além do que a motivação inicial. Eu vi um pouquinho, né? Sim. Da tua motivação. Eu queria que você contasse um pouquinho aí como tudo começou o Lambo. Você já falou um pouquinho, mas eu sei que também tem a ver com a sua mãe, sim, sim. com a sua família, né? Com o cachorrinho que você ficou. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós. E essa estratégia de, inclusive, pessoas que puderam virar personagens. Exato. Bom, eu sou cachorreiro, né? Assim, eu cresci... Sempre teve? Sempre tive cachorro. Não preciso, acho que nem, vamos dizer, vender o porquê do cachorro, né? Porque cachorro, acho que é tão bom um animalzinho, né? Eles acrescentam tanto pra gente. E só que quando eu fui, né, morar um tempo no Rio, com uma idade eu não tinha mais. E daí a minha mãe, ela comprou um cachorrinho que era dela, né? Chama Rico. E em 2019 minha mãe faleceu, né? E eu herdei o Rico, assim, né? E foi em 2019, um pouquinho antes da pandemia também. Então, esse cachorrinho, ele me ajudou muito no processo, assim, sabe? De luto mesmo, né? Da minha mãe, assim. E quando, eu acho que eu falei no começo da nossa conversa aqui, que muitas vezes me perguntavam, quando é que você vai lançar um infantil, né? Mas assim, né? Para todo mundo, para toda a família. Eu falava quando eu tiver a história certa, né? Porque, novamente, isso aqui ninguém, né? Eu faço por prazer e porque, né? As histórias que realmente me mobilizam, que eu quero contar. Então, eu falo, não, tem que ser uma história que vale a pena, né? Para, né? Todo esse trabalho para contar. E eu falei, poxa, eu acho que eu quero fazer uma homenagem primeiro aos cachorros, assim, como eles, né? A importância que eles têm nas nossas vidas. E essa ideia inicial, assim, também como lidar com a questão, né, da perda e como o cachorro na família, para as crianças, eles talvez vão ser a primeira lição para as crianças de que isso faz parte da vida, né? Vamos dizer, né, de que nada é permanente aqui, assim. Então, essa foi a ideia original. Claro que, né, desenvolvendo a história e tem uma série de elementos, mas uma coisa que eu sempre faço, né, nas campanhas, né, para quem não sabe, financiamento coletivo é uma forma que eu tenho para financiar a produção, é que as pessoas virem personagens da história, né? Então eu fiz em quase todos, né? Isso a pessoa, durante o momento da campanha, ela manda a foto dela ou do parente, de quem ela queira de repente homenagear, para a pessoa virar um personagem. Só que aqui, como tinha a questão do petzinho, eu também incluí dos animaizinhos, dos cachorros, né? Muito legal. Então e isso é uma forma de muita gente que exatamente, olha, né? Por exemplo, se emocionou, falou assim, olha, eu queria colocar meu pai e o cachorro, né? Porque fica uma memória afetiva, né? Você eterniza também, eterniza, né? De certa forma, né? Então a pessoa dá de presente, né? Fala assim, olha, aqui tá na história, a pessoa vai se ver na história, entendeu? Legal, né? Então, é uma coisa que é muito especial, muito. Assim, né? Eu, antes de fazer, eu adoraria, imagina se eu pudesse estar num quadrinho que eu abrisse e eu, né, me visse ali, sim. Entendeu? Então isso, são formas da gente engajar, né, as pessoas também. E é isso, né? Trabalhar com a emoção, com o imaginário. E a resposta que eu tô tendo já com o Lambo, que eu lancei tem 2 semanas, tá surpreendente, assim, né? Todo mundo, adulto, homem e mulher, me escreve, poxa, me emocionei, e para mim, esse aqui, eu me sinto realizado. Vai ter continuação? Olha, eu não sei. Quando eu escrevi o Aurora, eu falava que não ia ter e acabou virando uma trilogia, né? Então, pode ser que sim. Vamos ver o que vai acontecer. E, por exemplo, o Lambo, né? Eu falo do Lambo, gente, porque é o que ele falou, né? É a questão de uma história que vai pegar toda a família. E se a gente parar para pensar, hoje, televisão, ela também está muito carente, né? De bons roteiros, né? Você falou do SBT, ele tem uma linha
mais para criança, né? Infanto-juvenil, Infanto-juvenil, que é muito bacana. Você pensa nessa possibilidade de transformar, por exemplo, de sair da história em quadrinho e, de repente, ir para ser uma novela ou um filme de cinema? Claro. Na verdade... Esse é o objetivo. Na verdade, eu escrevi como roteiro de cinema, né? Transformei em quadrinhos, porque eu consigo produzir um filme, né? E eu, obviamente, tenho muito orgulho deles de serem quadrinhos e gostaria que virassem, fechassem um ciclo virando audiovisual, né? Virando um filme, um seriado ou até uma animação. Então, sim, eu gostaria muito, né? Olha que legal, já pensou? É que eu olho assim para o Lambo e eu acho, nossa, seria fantástico, né? Porque, como você falou, o cachorrinho, ele tem um valor emocional, né, muito grande dentro das famílias que têm bichinho de estimação. E eles são tão fofinhos, né? O Lambo é muito fofinho. João, você tem cachorro? Não, você tem gato, né? Então, minha mãe... Você é gateiro? Na realidade, são os gatos da minha vizinha. Eles entram eles entram. Todo dia. A gente tá vindo pra cá, escutei um miado, eu falei, tem um gatinho aí. Mas eu adoro animal. Na realidade, eu vivi em sítio, né? Boa parte da minha vida, então... assim, o Felipe falou, eu já estava aqui resgatando tanto de cachorro. Você precisaria escrever uns 3, assim, só para colocar todos os que eu já tive, sabe? Mas hoje minha mãe tem 5, né? Lá no interior de São Paulo, na cidade de Salto, que é próxima a Itu, ali, né? Então, eu adoro animal. Com certeza eu já estou curioso aí para ler. Vou garantir o meu. E uma coisa que eu faço isso em todos, independente da temática, né? Porque eu tenho desde suspense, ficção científica, romance, drama sobrenatural. Sempre eu procuro passar valores positivos assim, né, nas histórias, né? Sempre que a pessoa não é porque às vezes a gente vê um filme termina e fala, poxa, por que eu fiquei 2 horas vendo isso aqui, né? Te deixa para baixo, né? Não, às vezes até te deixa uma sensação ruim, né? Aí você tem que assistir outro para tirar. Coisa niilista, assim, né? Eu falo, não, eu quero sempre algo, sabe, transformador, algo ou uma redenção, algo que, né, que te reconecte, assim. E então, né, papais, mamães, vovós, titios, assim, que quiserem um material saudável, seguro, né? Sadio, entre em contato que vai ser um prazer poder enviar para o pessoal. Você fala isso, você é cristão, né? Sim. Você estava me contando aqui que desde a adolescência você é cristão e esses princípios que você tem para si, a gente vê que inclusive tem versículo, né? Nas redes sociais ele coloca toda semana uma palavra, tudo. Esses princípios cristãos que você também imprime, né? Aquilo que você acredita, você coloca. Eu digo assim, eu faço para todo mundo, né? Eu faço porque exatamente... Não é religião, a gente não está falando de religião, a gente está falando de princípio. Mas são valores, né? Por exemplo, do Lambo, de família, de perdão, né? Então eu acho que isso é importante a gente... A Bíblia tem um versículo que eu gosto muito, fala assim, a boca fala do que está cheio o coração, né? Então, eu me preocupo com aquilo que eu produzo, com aquilo que eu ponho no mundo como artista, né? Assim, o que eu estou produzindo, qual é a mensagem, qual que é a moral da história? É uma responsabilidade. Sim, claro, tudo que você produz, você está passando uma mensagem com aquilo, né? Então, a minha intenção sempre é... Alguns, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui de um outro dia. Eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura no ano de 2000, chamava Concurso Nacional de Dramaturgia para peça de teatro, quando eu ganhei com Outro Dia, e naquele ano eles davam um tema que você tinha que abordar droga de alguma forma, né? Então aqui eu entro bastante na questão de dependência química, né? Como é que eu falo que são essas armadilhas que o jovem, quando está entrando na faculdade, muitas vezes esses momentos de decisão, né, que vão impactar às vezes por anos, assim, algumas decisões que você pode tomar em um momento. Inclusive a história é basicamente assim, um jovem que encontra a morte e ela leva ele a revisitar o passado, e em todos os momentos decisivos, as escolhas que ele fez, ele tem que repensar isso, né? Então assim, eu abordo, né, aqui uma temática que poderia ser pesada, chocante, mas assim, com uma leveza, e a minha resposta novamente, né? Eu tenho, inclusive isso eu guardei, né? Eu tenho mais de uma pessoa que me escreveu, eu tenho de um jovem que me escreveu falando assim, olha, eu estava deprimido, eu estava
ele não fala suicídio literalmente, mas ele deixa entender, né? E ele fala, eu li e isso me trouxe me fez refletir. Então eu creio que aquilo que a gente tem dentro, que a gente consegue plasmar numa obra, né? Você consegue passar uma mensagem que pode impactar alguém, pode levar uma reflexão, e dessa reflexão a pessoa pode achar novos caminhos, ela pode, né, ter esperança, né? Então o Knock Me Out, por exemplo, né, que é uma história que eu falo bastante do tempo que eu morei nos Estados Unidos, né? Essa questão de você não achar que você pertence a nenhum lugar, que você está meio num limbo assim. Então, como você encontra esse pertencimento, esse amor, né? É um romance que se passa no mundo das artes marciais. Quem gostou de Cobra Kai, né? Ou gosta de rock, Karate Kid, os filmes dos anos 80, nossa, vai adorar. Karate Kid, você é dessa época também, Karate Kid? Eu adoro. Então, assim, todos, óbvio, você vai divertir, você vai, né, vai rir, mas sempre tem e eu acho importante, assim, quando alguém me escreve e me fala assim, olha, eu nunca imaginei que eu poderia me emocionar com um quadrinho, eu falo, então missão cumprida, assim. Missão cumprida. E, gente, paralelamente a isso, recentemente, né, teve a pré-estreia, você falou do cinema. Sim. Você continua atuando. Como é que você administra tudo isso? Então, novamente, para mim eu sou me sinto privilegiado de no Brasil, né, eu poder viver minha vida, né, ter trabalhado sempre como artista, com arte, né, criando, porque isso né, nem sempre, né, eu tenho amigos que tiveram que ao longo dos anos abandonar a profissão para trabalhar com outra coisa, né, porque a gente precisa, né, viver, exatamente, pagar as contas. Então realmente eu me sinto muito feliz por isso. Esse ano passado, saiu, né, o Rodeio Rock, que é o filme que eu escrevi, que para mim é uma realização muito grande, né? Foram 12 anos aí para produzir o filme. E também o filme as pessoas adoram, o filme é leve, ele é também com bons valores, assim. E ano que vem sai um filme que eu fiz com a Brasil Paralelo, é a primeira ficção da Brasil Paralelo, chamado Oficina do Diabo, é baseado num livro do C.S. Lewis, Cartas para um Diabo, né? O Screwtape Letters. É um filme de época, tá super bonito. O último filme da Elisângela, né? O último trabalho dela. Então, para mim, novamente, tudo surge do mesmo lugar, porque às vezes as pessoas falam, poxa, mas você vai deixar de fazer TV, né? Não. Para mim né, contar história. Eu digo que eu sou um contador de história, seja usando o meu corpo como ator, né, no palco, ou como, né, escrevendo um quadrinho, né, como uma mídia. O importante é essa história, né? O que essa história ela te pega, ela te leva, ela te, né, emociona, ela te intriga. Então é isso que eu gosto de fazer, né? Felipe, você passou um bom tempo da sua carreira na maior emissora do país, que é a TV Globo, né, com grandes produções, e você também teve algumas experiências nos Estados Unidos, que é, né, o berço aí do audiovisual. Qual que é, não vou nem dizer diferença, porque seria até um termo, né, óbvio, mas o que mais te impressionava na Globo e em relação ao mercado americano e vice-versa, enfim? Olha, eu diria, eu trabalhei em todas as emissoras, menos na Rede TV, mas eu já trabalhei na Globo, na Record, no SBT, na Band. E eu acho assim, a nossa novela é muito boa, né? Assim, os atores são muito bons, vamos dizer, a linguagem, né, da novela brasileira é muito boa, por exemplo, né, em comparação a outros países que fazem, às vezes, alguma coisa muito carregada, enfim. Então, realmente a gente faz bem. O que eles têm de diferença, né, eu, né, na pouca experiência que eu tive lá, mas que já deu para ver, o primeiro profissionalismo, né, o grau de profissionalismo deles sabe, é absurdo. E também o investimento, né? Assim, as produções lá, eles têm muito dinheiro. Então, quando você tem muito dinheiro, né, fica mais fácil, né, de você fazer as coisas, né? Então, por exemplo,
eu fiz a novela Os Mutantes, né, que na época também foi um case, né, foi um sucesso, né, até hoje muita gente que cresceu vendo, né, marcou a infância de muita gente. Mas claro que se você quiser comparar, né, uma novela que a gente grava diariamente, né, com uma produção como Os Vingadores que você citou de 200 milhões de dólares, assim, não vai ser a mesma coisa, né? Mesmo de efeito especial. Então, o erro, às vezes, é o pessoal querer comparar o que a gente faz aqui com o que é feito lá fora, né? Sim. Então, assim, vou né, contar uma anedota aqui para vocês. Por exemplo, eu fiz, né, nesse comercial do McDonald's, enfim, tinha lá um lugar, né, da filmagem, cheguei cedinho lá, era um colégio lá, perto de Los Angeles, um colégio público, né, e, enfim, cheguei lá, me apresentei na produção e tal, e aqui no Brasil, eu já fiz novela das 8 da Globo, que é, né, um melhor produto, todo mundo fica no micro-ônibus junto, então pode ser Tony Ramos, pode ser Tarcísio Meira, quem for, todo mundo vai ficar ali no micro-ônibus, né, junto. Ali num comercial só, né, de 2 diárias de filmagem, cada pessoa do comercial tinha um trailerzinho. Exclusivo para ela. Exclusivo. Olha só. Na verdade, né, não era um trailer único, mas assim, era um trailer que tinha a sua cabine, né? Sim. E com o teu nome na porta e você tava ali, entendeu? Então eu olhei aquilo lá e falei, uau, né? Que diferença, né? E, enfim, tava lá esperando, né, chegar a hora da filmagem, aí bateu um assistente na porta, veio me perguntar, falou assim, olha, a figurinista queria saber se dá para usar o seu tênis, né, se você permitiria. Eu falei, claro, sem problema. Tá bom. Saiu 5 minutos depois, voltou com um termo para eu assinar que eu ia ganhar mais, eu ia ter um acréscimo no cachê, porque eu ia estar cedendo uma peça de roupa minha, eu ia estar emprestando. Falei assim, quando que isso no Brasil? Quando? Nunca. Por quê? Por causa lá tem um sindicato, muito, né, as leis atuantes. Enfim, fiquei, né, completamente abasbacado, né? Daí eu fui na maquiagem lá, e aí conversando com o pessoal, né, eu sou do Brasil, então conversando, e falei aquilo, né? Eles falaram, não, mas aqui é assim, tipo, se você, por exemplo, vai fazer uma novela que você tem que usar uma maquiagem, você vai botar uma orelha de duende, você vai ganhar mais. Por quê? Porque eles sabem, vai botar um produto que vai talvez, né, desgastar tua pele, é o tempo mais que você vai ficar na cadeira, né, de maquiagem. Qualquer coisa, você vai botar um dente de vampiro, você vai botar uma peruca, ou um bigode, qualquer coisa a mais, né? Imagina ainda mais aqueles filmes que o ator todo tem que se maquiar. Então eles sabem disso e tudo isso tem um acréscimo, né? Eles levam em consideração o trabalho, o desgaste, né? Às vezes físico, né? Nossa, eu não fazia ideia, Alice. Você fazia ideia que era assim? Não, a gente sabe que lá nos Estados Unidos, né, nas pequenas coisas já tem muita diferença. Eu estava até outro dia conversando, acho que com a Cláudia mesmo, sim, com a Claudinha Azevedo, que, por exemplo, aqui no Brasil você compra algo e quer... para comprar, às vezes você vai ter a maior facilidade do mundo. Mas se, por exemplo, você não gostou e tiver que devolver... Sim, é uma luta. É uma luta. E lá nos Estados Unidos, não. Se você compra tem dentro etiqueta, do prato... não, mesmo assim, você não precisa nem explicar. Você vai lá no local e fala assim, olha, eu vim devolver. Eles nem questionam nem você. Questionam. Eles te devolvem dinheiro na hora... Obrigado e pronto. Então, acho que já nessas pequenas coisas, né, já faz muita diferença. Eu fico imaginando na produção. Eu não sabia desses detalhes que eles pagavam, que fazia. Mas é interessante, né? Que, quiçá, no futuro, as coisas evoluam também aqui, né, no meio artístico tem brasileiro. Aquelas coisas, por exemplo, você vê um filme, né? O ator, óbvio, né, os grandes atores excelentes, eu sou fã também. Você vê eles fazendo, né? Poxa, o cara aprendeu a tocar piano, o cara, né, monta cavalo, sei lá, luta esgrima. Aí você vai ver nos créditos, tá lá, o nome do ator tá assim, assistente do ator 1, assistente da... E às vezes o cara tem 6 meses, 8 meses para se preparar para um papel com apoio, sabe, recurso para você. Então, assim... Aqui no Brasil é diferente. eu já às vezes, tive que fazer por mim, entendeu? Por conta, para um papel que eu queria fazer, de estudar, entendeu? E
A construção do personagem, né? Não, sem apoio. Sem apoio, assim, às vezes na emissora para te dar esse subsídio de você chegar nesse resultado. E também eu falo que a gente faz muito com pouco, assim, porque as novelas realmente do Brasil são muito boas. Tanto que são as mais vendidas, né, do mundo. Mas cara, com o tempo que a gente faz, porque é um capítulo por dia, é muitas cenas. Quando às vezes eu falava nos Estados Unidos que eu já cheguei a gravar 40 cenas num dia, um americano os caras não conseguem nem conceber isso. Eu falei, como? Porque para você gravar 40 cenas num dia, você tem que ter memorizado na noite anterior, né, 40 cenas, né? Uau. Ou na semana, enfim, né, eu não deixo para o dia antes, mas assim, então demanda muita coisa, né? Então, realmente, a gente faz aqui, o ator brasileiro, ele tem que tirar o chapéu, assim, porque... Do limão uma limonada, literalmente. O tempo todo. E, Felipe, se você tivesse que, hoje, falar para o Felipe de ontem, de quando você era criança, a experiência que você tem hoje, você falaria alguma coisa diferente? Ah, com certeza. Falaria para não me preocupar tanto, assim, para descansar mais, crer mais em Deus, assim, que aquela história que quando a gente está passando não adianta, né? Assim, que não... Você se preocupa à toa, gasta neurônio à toa, né? Porque as coisas, né, vão se resolver, né? De alguma forma vão se resolver e eu creio, né, como você citou, eu sou cristão, que Deus está no controle das coisas, né? Então, obviamente, a gente tem que fazer a nossa parte, tem que trabalhar, tem que, né, procurar ser ético, somos todos humanos, somos todos falhos, a gente tem que também... ter humildade para se arrepender, para reconhecer, enfim, mas é isso, né? Eu lembro que muitas vezes eu me preocupava muito, né? Essa coisa, sabe, ansiedade, tem que fazer, tem que... E claro, eu acho que às vezes é um traço também de personalidade de você, né? Sempre corri muito atrás das coisas, né? E eu acho importante, a gente tem que ser disciplinado, tem que, né? Ser determinado, não esmorecer, mas assim, saber que além de tudo, de qualquer esforço humano que eu possa fazer, se Deus não estiver conduzindo, né, não vai dar em nada. Essa coisa vai... E olha, isso é difícil, hein? É difícil, É difícil. Ainda mais que não depende, muitas vezes, as situações não dependem somente da gente, né? Tem todo o fator ao redor, o fator externo, que às vezes faz a cobrança e acaba a pressão te levando à ansiedade. Isso é um bom conselho para dar. Ele não está podendo dar de ontem, mas para você que está acompanhando aqui o nosso Girocast, já fica a dica aí. É respirar. Né? Eu acho que se tem uma coisa que a pandemia nos trouxe à memória foi a questão do respirar, né? Porque a coisa que mais a gente queria fazer era o quê? Respirar, porque perdia a respiração. Então, quando a gente pode parar e respirar, né? A gente começa a ver também de uma outra maneira. Sim. Né, João? Exatamente. Ótimo comentário aqui do Felipe, gostei muito. Felipe, chamou a minha atenção quando eu li uma entrevista certa vez sobre você, que você revelou que já conheceu 40 países, mais de 40 países. Então você tem muita experiência, né, no mundo aí afora, já morou um tempo até no Japão, se eu não me engano. Não, só morar fora só nos Estados Unidos. Eu passei um mês no Japão. Então praticamente morou mesmo, né, literalmente. Poxa, não foi na Coreia? Mas a Coreia tá na lista. Conta um pouco pra gente dessas experiências que você teve, o país que você mais gostou, que você voltaria. Então, novamente, né, são coisas que quando eu era pequeno... né, ficava no imaginário assim, as pirâmides do Egito, né, ir para a Islândia, sabe assim, esses países distantes assim que, né, ficava sabe, o Japão, eu fiz judô durante muito tempo, né, quando eu era criança, então, né, o Japão, todos esses. Então hoje, né, realmente poder ter ido para esses lugares, ver em loco, né, experienciar as culturas, os lugares, assim, para mim eu digo que é o dinheiro mais bem investido, assim, é esse, assim, porque fica com você, né, e é uma sensação também de meio que ser analfabeto de novo, assim, sabe, de você meio que resetar o teu olhar, assim, porque, claro, os países
mais ocidentais, um pouco menos, né? Então, né, você vai para os Estados Unidos, você vai para a Europa, você já... Agora, tem lugares que você vai que é um outro alfabeto, literalmente, né? Uma outra escrita, né? Você vai para os países árabes, você vai, né? Eu fui para a Rússia, você vê tudo em cirílico, né? Eu já fui para a China, para o Japão, para a Tailândia. Então, e essa sensação de... Né, tem um Peirce, né, que é um acadêmico, né, que ele fala dessa sensação de primeira idade, né, quando a criança está aprendendo a estabelecer, né, o código simbólico de cada coisa. Isso é um copo. O que é um copo, né? Ele ligar a palavra a coisa, ligar a cor, né, experienciar essas sensações bem primárias, assim. Sim. Então, quando às vezes você vai para um lugar desse, onde inclusive o sol, a luz incide diferente, porque é uma outra latitude, né? A vegetação é diferente, o poste é diferente, a calçada é diferente, tudo é diferente o teu olhar, ele sai do automático, né? Porque a gente está vivendo aqui, a gente esquece, né? Então você começa a perceber as coisas de uma outra forma, e eu gosto muito dessa sensação, assim, de estar novamente renovar o olhar, assim, sabe? Além da culinária, né? E a língua e as culturas, como que eu gosto de me colocar nessas situações, assim, de meio que ter que reaprender, assim, um pouco as coisas. Eu acho isso muito, muito legal, assim. Mas, poxa, né? E é isso, né? O mundo é tão incrível, né? Você conhecer as culturas, né, as pessoas, você ter contato com as pessoas, né, e ao mesmo tempo que é diferente, você vê que tudo também é a mesma coisa, todo mundo toma banho, come, né, o ser humano, né, aquilo que a gente acha que é diferente, né, já fui também para a África, vários países, você vê a humanidade é a mesma coisa, assim, então na essência na mesmo, essência, exato. Então, assim, para mim também é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, um dos maiores privilégios, que foi muito ruim durante, né, também a pandemia, né, essa questão de não poder viajar, né, e então eu já tenho aí... Você na pandemia ficou sozinho? Fiquei. E eu no final da pandemia consegui ir pro México, que era o país que não estava precisando de nada, tava liberado para ir para viajar. Mas é isso, assim, eu gosto de aventura, né? Eu gosto dessa sensação de aventura, antes da viagem, para mim a viagem já começa eu pesquisando, né? O que eu vou ver, né? O que vai comer, o que eu vou comer, o que eu vou ficar, eu já começo assim a viajar com antecedência, e isso para mim é muito, todo esse processo é muito gostoso, né? E teve algum país que te marcou mais, que você quer voltar, Olha, que você gostou muito de todos esses? O Japão, ele é muito... por uma série de características da cultura japonesa, assim, eu acho ele sensacional. Eu fui em 2009, na época as pessoas já pagavam o bilhete do metrô com o celular, assim, sabe? Em 2009. Algo que demorou muito. Exato. Ele chegou recentemente ao Brasil. Já estavam tecnologicamente na frente. Ao mesmo tempo, é um país milenar, assim, você sai de Tóquio, sai de Osaka, das cidades, assim, as pessoas... Todo mundo planta no seu jardim, no seu quintalzinho, todo mundo, sabe, é muito ligado à natureza. É um país que dá muito valor à beleza, à estética, tanto na comida, na apresentação do sushi, quanto no ikebana, né, na papelaria, né, nas dobraduras, assim. Tudo é muito cuidadoso, assim, sabe? Então, é incrível. Então tem um lado marcial, né? Tanto das artes marciais, mas tem esse outro lado da beleza, que eu coloco um pouco aqui no Knock Me Out, assim. Você pode ser um artista e um artista marcial ao mesmo tempo, assim, né? Agora, por exemplo, Jerusalém, Israel, também é um lugar, espiritualmente falando, que... tanta história, tanta coisa aconteceu ali, e você vê, presenciar aquilo que... E não precisa nem ser só cristão, assim, sabe? Tem inclusive uma tal de síndrome de Jerusalém, de pessoas que visitam lá e que muitas vezes querem ficar lá porque sentem que tem que Deus fala com elas de alguma forma, né? O pessoal pode até pesquisar síndrome de Jerusalém. E realmente é um lugar, assim, muito especial, assim, sabe? Eu tive encontros pessoais, momentos ali profundos, assim, com... obviamente, né, tem gente que vai achar que é subjetivo, mas eu tive realmente momentos ali muito especiais em Jerusalém,
Mas a África também, né, é muito, você tem uma sensação da natureza primal, assim, sabe? Eu fui para Moçambique, Zâmbia, Zimbábue, Botsuana, Namíbia, África do Sul. Então ali você anda naquelas estradas ali, né? Você vê, de repente você vê uma zebra, assim, uma girafa ali do nada, assim. Ali parece que realmente você fala, cara, aqui parece que eu voltei no tempo, assim, sabe? Quase meio pra história, assim. É muito pujante, assim, a natureza. Islândia, né? Islândia também é um país muito especial, pequenininho, uma ilha ali, que tem uma atividade vulcânica muito grande, assim. Você está bem entre duas, né? Dois continentes se encontram ali, né? Você tem qual que é a palavra certa? Placas continentais que se encontram bem na Islândia, né? Então, todo o folclore da Islândia, toda a história da Islândia, né, também parece meio que um conto de fada ali, Reykjavik, que é a capital, tudo meio casinha de boneca, assim. Enfim, são todos lugares, né? Itália, que é a minha família, eu tenho cidadania italiana, assim, que é tão rico, né? Cada cidadezinha é tão rica de história, assim. Itália você pode fazer 20 viagens, você sempre vai ter coisa nova para ver, para comer, para... Enfim, na verdade eu acho que não tem lugar que não seja interessante, assim, sabe? Quanto mais eu viajo, mais eu entendo isso, assim, né? Eu acabei de, por exemplo, Vietnã, que é uma coisa que era uma surpresa no imaginário, e ainda é um país comunista, ver a beleza, porque foi colônia francesa, então tem uma mistura na arquitetura ainda meio que Belle Époque francesa, mas com essa coisa asiática, uma mistura culinária nossa, a comida da Tailândia é tão boa. E as pessoas, você ouvia as histórias, assim, né? Eu gosto muito também, fui para a Ucrânia, que agora infelizmente está, né? Então para mim é muito isso, sabe? Ter contato com as pessoas, ouvir a história, né? E ver a história que não é a história oficial que é contada, né? Porque aí você vê a história realmente das pessoas que viveram, né? Por exemplo, na Hungria, em Budapeste, ainda tem marca de bala, assim, da Segunda Guerra, né? Você vê as pessoas falando como foi durante a União Soviética, como era viver debaixo do comunismo, né? Eu namorei uma menina da Estônia. Então, aqui a gente que não viveu isso idealiza muito, romantiza. Ah, não, né? Então eu falo, é fácil você, vamos dizer, ser a favor de uma ideologia quando você está na Vila Madalena ou lá no Rio, na Zona Sul, entendeu? Né, sem saber o que é viver num estado totalitário, onde o cidadão não tem nada, não tem, né? Inclusive, por exemplo, na Estônia, lá em Tallinn, na capital, fazendo um tour a pé pelo centro medieval, centro antigo, a gente chegou num morrinho, não era nada, e a guia falou, olha, aqui é onde durante a União Soviética os jovens vinham trocar fita cassete de banda de rock. Então eu falo, sabe, você que é radical, não, eu sou revolucionário e tal, gosto do rock and roll, fala assim, cita as bandas do comunismo que você gosta, né? Porque os comunistas não tinham, né? Eles tinham que contrabandear banda de rock, Pink Floyd, Beatles, né? Porque era proibido qualquer expressão, né? Então, o buraco é mais embaixo, assim, sabe? As pessoas não sabem realmente o que é, né? Essa minha ex-namorada, ela contava que o pai, às vezes, acho que ele era médico, se eu não me engano, ele ia para a Finlândia, né, que tem o Báltico ali, pegava uma balsa, basicamente, ia para a Finlândia, que não era um país comunista, e ela disse que quando ele trazia um chiclete para ela, é como se ele tivesse trazido um videogame, sabe? Porque qualquer coisa era né, de tal escassez que era, né, de viver naquele regime, né? Sim. Onde não só isso, liberdade artística, né? Você não tinha liberdade artística nenhuma, né? Você tinha inclusive, eu cheguei a fazer uma peça no Centro Cultural do Banco do Brasil chamada Aula Magna para Stalin, de um texto de um autor inglês, que é baseado em fatos reais, né? Eu fazia o Shostakovich, que é um músico clássico. Então tinha o Prokofiev, Shostakovich, que foram grandes músicos do século passado na Rússia, famosos, assim, né? Porque a música clássica naquela época era igual, como se fosse pagode aqui no Brasil hoje em dia, sertanejo. E eles tinham que obedecer uma cartilha do partido. Eles eram chamados, inclusive, né, pro processo da peça do ensaio, eu cheguei a ver documentário, né, na internet da filha do Shostakovich, falando que quando o Kremlin chamava o pai dela para ir,
ele se despedia da família, porque ele não sabia se ele ia voltar. E isso porque ele era uma pessoa pública, ele era conhecido no mundo, né? Um cara importante. Mesmo assim, ele tinha medo de que ele pudessem apagar ele, vamos dizer assim. Ele se despedia da família. E ela fala do que isso criou que o pai dela ficou um cara... Ela falou dos motivos dele ter falecido cedo é isso, era o estresse, era um cara completamente traumatizado, assim, por estar constantemente... Né? E imagina, um artista não ter liberdade criativa, ele tinha essa cartilha, né? O Estado, o governo soviético, ele, né, o ministério lá, como se fosse o Ministério da Cultura, eles baixaram um guia de regras que você tinha que obedecer. Uau. Então é muito sério, né? Muito sério, assim. E às vezes a gente vê, hoje em dia, sinais, assim, né? De certa censura, de certa, né? Pessoas, até mesmo, por exemplo, gente de podcast que não, né, tem que ir para outro país porque não tem liberdade de expressão. Então é muito sério, assim, né? Esse tipo de coisa, assim. Então, nada como a gente vê o que já foi, né? O que já aconteceu na história. Então, né? O povo que não conhece a história ele é facilmente enganado, né? É enganável, é passível de que essas coisas se repitam, né? Porque, né? Então, uma das coisas que eu gosto muito de viajar também é isso. Por exemplo, eu fui para o Camboja, lá nos campos, né? O Killing Fields, onde o Pol Pot assassinou 1/3 da população, assim, você anda ali, é uma coisa, é óbvio, é pesado, é terrível aquilo, mas você vê em loco aquilo e você fala, olha, e é muito recente, isso tem 50 anos, assim, né? Então, a gente tem que estar ciente disso para que, novamente, não se repita, como nós mesmos, né? A gente não seja passivo que isso aconteça no nosso país, né? Sim. Interessante esse modo de viajar, né, Ale? Porque normalmente as pessoas vão só para ir naquele... o roteiro trivial, né? Não, eu não faço ali, Nutella, viagem Nutella, assim, para mim é raiz, assim. Realmente. Interessante ter esse olhar, né? Não, eu acho muito de aprendizado. Eu gosto também, quando eu viajo, de me misturar com as pessoas locais. Eu fujo, o café popular é aqui, daí cadê a ruazinha que vai aonde a população vai tomar o seu cafezinho, né? E eu, com certeza, como você, por escrever tudo, eu gosto de observar as pessoas que estão em volta, porque o olhar, né? Quando você olha para alguém, você também consegue, pelo menos, imaginar uma história. Isso também serve para você de inspiração, muito, né? Você falou, não, aqui escreveu aí. Eu tenho aqui no Aurora, no Caos, eu tenho cenas em Reykjavik, por exemplo, que eu citei da Islândia, né, eu falei, não, quero colocar na história isso aí, né? Isso você vai armazenando tudo para poder usar. Na verdade, o artista, e não só o artista, eu acho que a gente, né? Você para colocar algo para fora, você tem que colocar primeiro dentro. Né? Você tem que ter um input para ter um output, assim, né? Então é isso, né? O que a gente se alimenta, do que a gente viu, do que a gente ouviu, né? Das experiências que a gente teve, assim, tudo isso pode virar arte também, né? Gente, a gente falou aqui, eu falei Coreia, porque eu sei que uma das coisas, né? Porque você já viu que ele gosta, artista, gosta de ver bastante filme, séries, né? Inclusive de uma forma de pesquisa, eu diria assim. Mas ele também gosta de dorama, viu? Que drama... Você riu, né, João? Eu sei, porque eu sou dorameira também. Eu sei que ele também assiste. Um dos lugares que você quer visitar é a Coreia. É por causa de você assistir as séries coreanas que você tem vontade, ou você, por algum outro motivo, já quis ir para lá? Não, na verdade, eu comecei a ter contato com a colônia coreana aqui em São Paulo em 2009. Já então faz bastante tempo, né? Inclusive já namorei coreana, assim. Gosto muito da culinária coreana, que agora as pessoas estão descobrindo aqui em São Paulo, né? Porque durante muito tempo era japonesa e chinesa, né? Então agora que o pessoal está descobrindo mais a culinária coreana. Então, assim, eu já, né, tinha amigos de igrejas coreanas, já frequentava, né, um pessoal aqui, que tem uma colônia coreana grande aqui em São Paulo, né? E
Só que durante a pandemia, então, na verdade, uma amiga minha já tinha me falado para ver o dorama, mas só que eu via no Netflix e eu, sinceramente, aqui eu achava, falando, putz, mas eu via a cartelinha e falava assim, isso aqui deve ser muito meloso, assim, né? Não vou assistir assim, né? Mas daí, essa minha amiga, durante a pandemia, ela me encheu tanto, eu falei assim, não, assiste. Eu falei, vou mais assistir pra ela sair do meu pé, assim, sabe? Daí eu vi o Pousando no Amor, que foi o primeiro que eu assisti, e é isso, assim, é tão bom, né? Tão bem feito, né? Realmente, né? Mesmo como ator, assim, a interpretação, a direção, né? No caso do Pousando no Amor tem e várias, tem assim, tem humor, tem romance, tem drama, tem ação, tem que eu falei, não, isso é muito bom, né? Bom. Então o meu preconceito que eu tinha, né, com o dorama em si, que eu achava que falava, isso aqui parece ser meio assim. E aí eu comecei a ver vários, né? E daí vi que, claro, tem diferenças entre os doramas também, né? Tem os doramas, por exemplo, tem um que chama o Dog Day, que é bem de ação, tem outro que é muito bom, muito bom. Aí tem um bem levinho que é o Home Tal Cha Cha Cha, que é muito bom, mas todos sempre tem também alguma coisa. Eles são muito bons de criar os personagens, sempre dá, né, os enredos que te surpreendem também, histórias que lá no capítulo, no final, ele te pega uma coisa do começo que você não tinha prestado atenção, e quando você vê, monta direitinho a história. Então tem o Nosso Eterno Verão, tem o Rei Eterno, tem vários, assim, né, que é realmente... E outra coisa, né, infelizmente, de uns tempos para cá, Hollywood tem se preocupado mais com a tal da lacração e usado muitas vezes os filmes para ficar só passando, né, tentando doutrinar, do que se preocupar com diversão, de emocionar, e os doramas não tem... São levinhos, né? Sempre tem uma mensagem, sabe, também bacana. Então, eu acho que isso conquistou muita gente também, né? Aqui no Brasil. Muito do público que eu vejo o pessoal falar é isso, assim, sabe? É saudável também, né? A maioria realmente... Mas um filme que, só te interrompendo, que chama bastante minha atenção, que foi ganhador de vários Oscars, né? Parasita? Parasita é incrível. Parasita é forte, porque mostra... No cinema eu fui ver 5 vezes. É mesmo? Tanto que eu João gostei. É assim, ele multiplica. Não, mas é engraçado, é legal você falar isso, porque antes dos doramas, né, dos seriados, o cinema coreano eu já gostava há muitos anos, né? Lei de Vingança, antes, né? Tá. Eu já via, desde os anos 90, eu já via o cinema coreano, né, assim. Já te chamava a atenção? Já, porque, né, Old Boy, enfim... Eu fui rever agora no cinema e tá em cartaz no Belas Artes. 20 anos depois. Que eu legal. achei o máximo. É o máximo. Filme que você viaja, assim, sabe? Então, eu já sabia que eles eram bons de audiovisual. Eu achava que especificamente o dorama, que era uma novelinha melosa. Eu tenho essa impressão mesmo. Então eu vou assistir, você precisa assistir. Depois dessa recomendação. Qual é seu estilo? Romance? A gente indica agora. Não, é muito legal. É realmente... É um conteúdo muito bacana, assim. Obviamente que, claro, né, tem uns que são melhores do que outros, mas assim, a média é muito boa. A média da produção deles é muito boa, que eles fazem lá. Que legal. Não, eu gosto. Tem alguns, eu gosto muito dos de época, e tem alguns que são baseados em fatos reais. Sim, da história da história medieval da Coreia, isso, né? Coreia feudal Império, e tal. Isso daí. Eu acho muito, muito, Os muito figurinos, bacana. Acho lindo, figurino, e os atores são bons. São muito bons atores. Tem muitos bons atores. Eu tenho muita vontade de conhecer a Coreia por outros motivos. Sim. Eu, no meu caso, é porque eu comecei a participar em 2010 de uma janela que chama Janela 414, Sim. e foi numa igreja coreana em Nova York. Então, a receptividade do povo, a educação daquele povo foi algo que me impactou lá em 2010. E depois, anos depois, 2018, eu comecei a assistir dorama, mas assim, a cultura, o jeito, o estilo do coreano foi uma coisa que me impactou. Eu também tenho contato com bastante coreanos, cristãos, e eu tenho tá na minha listinha lá. Que legal. Coreia do Sul, fora a comida, né? Porque aqui, gente, aqui quem mora em São Paulo, na região, pode ir no Bom Retiro, que tem bons restaurantes. E já, se você procurar lá no Google, tem vários lugares. E olha, e agora não é, já tem na Aclimação, já tem até no Jardins, tem no Itaim, já vários tá lugares. popularizando, que é muito bacana. O que é, né, aí,
acho que tem gente talvez do país inteiro, até de repente até fora do país que possa ver pela internet, mas uma das coisas boas de São Paulo é isso, né? Que a gente tem representatividade, tem comida indiana, tem comida vietnamita, tem tailandesa, tem coreana, tem árabe, né? Mexicano, peruano, colombiano, então isso eu gosto. Né? Isso é uma coisa muito bacana. Legal. Você pode começar a assistir, viu? Mas lê primeiro os quadrinhos dele, o Lambo, todos eles. O Lambo, assim, eu tô apaixonada. Gente, é presente de Natal. Você pode dar pro seu filho, pra sua filha, para toda a família. E como o Felipe falou, é muito fácil. Pelas redes sociais dele, só é procurar lá Felipe Fogosi, pelo site. Ele vai direcionar. E você mesmo que sempre está falando com as pessoas, né? Ele atende, sempre muito atencioso. E ele manda ainda com o registro dele. Mais alguma pergunta, João? Eu tenho várias, então né? vai. Já... Curiosidades aqui a mil. Na realidade, Ale, até para finalizar, eu quero fazer quase um quadro da blogueirinha agora, que é aquela mulher que está super em alta aí nas redes, né? Que ela finaliza normalmente as entrevistas dela com um ping-pong, assim, né? Então, e eu vou fazer aqui algumas... agora, gente, mas isso na televisão brasileira já é antigo. Já de muito tempo, né? E, Felipe, você topa? Vamos lá, então? Vamos. Você me ajuda, Lê. Você vai perguntando aí também, tá? Felipe, de todos os trabalhos que você já fez, assim, qual foi o mais inesquecível? Pong. Não. Então, essa é uma das perguntas que fazem que é muito difícil, assim, porque... né, eu tenho 30 anos aí de carreira, então muitas peças, né, muitas novelas, mas se eu fosse pensar, Sex Appeal foi muito importante, foi a minha estreia na TV, a peça Qualquer Gato Vira-Lata Tem Uma Vida Sexual Mais Sadia Que a Nossa também foi muito importante, foi a peça que eu fiz mais tempo, e fiquei 5 anos em cartaz, mais de 1 milhão de pessoas assistiram, né, e trabalhei com a Bibi Ferreira e com o Juca de Oliveira, que é um presente. E no cinema eu vou falar que eu rodei o Rock, né, que é o filme que eu escrevi, que é um sonho para mim desde criança ter um filme que eu escrevi na tela. Então, né, vamos dizer, nas artes, assim, eu separaria esses, mas tem tantos outros, assim, né? São muitos, né? Muitos trabalhos. Cite um ator e uma atriz que você goste muito. Olha, Pode ser internacional também. Eu geralmente sempre falava Al Pacino e Michelle Pfeiffer, assim, né? Mas eu vou homenagear pessoas que eu trabalhei, assim. Novamente eu tive, né, o privilégio ao longo da minha carreira de trabalhar com incríveis atores, assim, né? Então eu vou citar Laura Cardoso, né, que foi minha avó já, e vou citar também vou citar o Paulo José. Pronto, que tantos, né? Então eu tô pegando um, assim, né? Então, Laura e Paulo José. Ótimo. Uma curiosidade, Ale, não sei se todo mundo sabe, mas o Felipe, que chamou minha atenção lendo uma entrevista também, ele já trabalhou em locadora de vídeo. Foi meu primeiro trabalho com carteira assinada, com 14 anos, locadora de vídeo. Trabalhei bastante. Eu digo que foi minha primeira faculdade de cinema, foi ali, né? Porque eu queria ver era filme, eu era nerd, rato de locadora, via chegava 6 cliente, filmes, você assim, sabia dominava. tudo, indicava tudo, né? E já foi legal, porque eu já encontrei anos depois alguém que lembrou de mim e falou assim: poxa, eu fui seu cliente na locadora. Eu não lembro, mas ele lembrava de mim. Então, é isso, é esse amor, como eu falei, né? Eu não sei por que eu... É óbvio, sempre joguei bola, né? Fazer esporte assim, mas eu sempre tive essa coisa com cinema, com a história, né? E já aproveitando, então cita pra gente um filme marcante, assim. Cara, isso é cruel, assim. Mas sempre a gente tem aquele filme que você pode rever várias vezes. Eu tenho vários, né? Mas um então, também. Vários. Então, eu vou, talvez, eu vou dar algumas indicações, talvez pro pessoal descobrir. Tem um filme um pouco mais, que a gente chama artístico, mas que é um filme lindo, chama Os Guarda-Chuvas do Amor. É um filme primeiro filme da Catherine Deneuve, novinha, um filme francês, mas lindo, tão, sabe, é um filme musical, assim, mas é muito, é um biju, assim, sabe, é um filme, então procurem, talvez é um filme um pouquinho mais difícil de achar, mas Guarda-Chuvas do Amor. Agora, um filme mais já conhecido, mais popular, que eu
desde criança, né, também tem vários motivos de eu gostar dele, que é a Rock, né, Rock o Lutador, sim. que se bobear tá passando, eu sento e choro toda vez que eu assisto, porque eu acho tão bonita a história, né, e a história de como foi feito, né, do Stallone, de como ele escreveu, e ele ganhou Oscar de melhor roteiro, assim, né, ele que era um outsider total, né, um cara que ninguém dava nenhuma chance para ele foi lá, então tem o filme em si, tem a história do filme, que tudo isso eu acho muito motivante, né, para você, sabe, escrever e qualquer objetivo que você tenha, né, de superar e tal. Você citou que Sex Appeal foi uma novela muito importante para sua trajetória. É uma minissérie, na verdade, mas sim, porque foi onde eu estreiei. Certo. Né? E uma novela que tenha marcado assim a sua vida? Olha, eu tenho A Olho no Olho, que eu fui o meu primeiro protagonista, né, que basicamente me lançou, né, porque Sex Appeal foi antes, mas era uma minissérie que passava mais tarde, né, então não era todo mundo que assistia, passava acho que 11 da noite, então, por exemplo, a garotada na época não assistiu, que dormia mais cedo, então como A Olho no Olho era das 7, né? Então realmente teve aquele momento meio Beatlemania, assim, que foi na época até um pouco assustador, assim, né? Na época que não tinha rede social, não tinha YouTube, né? Era né? Tudo ali na Globo, a audiência era massificada, né? Era 80 pontos de audiência, sei lá, era basicamente o Brasil inteiro, assim. Então realmente Olho no Olho foi muito marcante. Agora depende da geração, porque tem gente que não viu e que daí os Mutantes, né, uma década depois é a novela importante, e tem gente que já não é nem essa década, na década seguinte é a Chiquititas no SBT, que às vezes é engraçado, eu vou no supermercado, a mãe é fã do Olho no Olho e a filha do Chiquititas, assim, sabe? Então isso eu acho que é importante para o ator, né, de você se manter, né, outras gerações te conhecendo, né, você meio que se atualizando para o público também, isso é importante. Muito né? legal. E uma série? Uma série, eu cito 171 Negócio de Família, que é uma série que eu fiz pro Estúdio Universal, pro canal da Universal Channel, né? Que infelizmente não muita gente viu, mas é um trabalho que eu gostei muito, que eu tenho muito orgulho como ator, assim, eu acho que eu já, sabe, tava, vamos dizer, maduro já, com uma série que eu faço com o Norival Rizzo, que é também um grande ator, enfim, um elenco inteiro, mas é uma daqueles trabalhos que você olha e fala assim, poxa, isso aqui tá bem feito, assim, sabe? Então é um trabalho que eu gosto bastante. Felipe, o que você está lendo atualmente de livro que você até possa recomendar? Eu tô lendo um livro em inglês chamado Comitê dos 300, né? Committee of 300, que é um livro sobre basicamente 300 empresas que meio que dominam o mundo, assim, né? Tá gostando? Tô gostando bastante, assim. Para finalizar aqui, então, Ale, o nosso ping-pong, que eu também teria muitas perguntas, você não tem nenhuma? Tem, então você já... Várias então, coisas. Então faça, vai. Não, por exemplo, eu perguntei anteriormente o que o Felipe falaria para o Felipe de antes. O que você quer deixar registrado agora para o Felipe daqui a 10 anos? Putz. É mais difícil essa, né? Olha, Ale. O que você gostaria de falar? Que daqui a 10 anos você vai fazer, vai lembrar. Difícil, né? Eu acho que eu falaria para ele tenha paciência comigo, me desculpe que eu ainda tô aprendendo. Assim. E um sonho? Olha, um sonho ainda é ter minha família, assim, né? Eu já tive relacionamentos, assim, né? Bom citar aqui para o pessoal, né? Eu tive um período também que eu tive fora da igreja, né? Que eu tive relacionamentos, assim, de não, vamos dizer, comitato, assim, né? Que eu não casei, mas morei junto e tal, mas o sonho é realmente ter um casamento, né, direitinho, na igreja, papel passado, e ter a minha família, assim, esse que é o meu sonho. Eu acho que já me realizei muito profissionalmente, óbvio, ainda tenho, né, sonhos profissionais, assim, mas hoje, para mim, isso é prioridade, assim. Filhos, tudo. Com certeza. Com certeza. E
se você tivesse que separar uma palavra, um versículo, assim, que é a tua base, qual seria? Minha graça te basta, assim. Minha graça te basta. E é uma mensagem para o seu leitor, para o seu telespectador? A minha mensagem é que, pessoal, né? Novamente, o que eu faço com muito amor né, e com cuidado, eu faço, obviamente, eu falo que eu sou o meu primeiro leitor, assim, eu quero fazer um material né, que eu sei que as pessoas, eu vou estar dando o meu melhor, assim, então, que conheçam, assim, que, né, a gente não faz pra gente, a gente faz para distribuir, na verdade, né, para que as pessoas tenham acesso e se emocionem, assim, então, vai ser um prazer se, né, o pessoal puder tanto ver o filme Rodeio Rock quanto conhecer os quadrinhos, assim, é realmente algo que eu assino embaixo, literalmente, né, que isso vem daqui, né, é isso. E aí, João? Aliás, conta um pouquinho da sinopse de Rodeio Rock. Rodeio Rock é a história de Fiquei curioso. Rodeio Rock é a história de um metaleiro, né? Metaleiro mesmo, daqueles da Teodoro Sampaio que trabalha numa loja de instrumento e tal, radical, só que ele é sósia do maior cantor sertanejo do Brasil e obviamente ele odeia, porque todo mundo confunde ele, né? Que ele é metaleiro, né? E até que esse cantor, ele vai fazer uma lipo, porque ele vai começar uma nova turnê, só que ele entra em coma, e aí a gravadora, o pessoal desesperado, encontra o metaleiro e convida ele para se passar pelo roqueiro, pelo sertanejo, e aí eu não vou contar mais, mas olha que máximo! E é muito legal. E a gente filmou no Pantanal, tem cenas do Pantanal, filmamos no Rodeio de Jaguariúna, em si, o filme tá super bonito, né? Então, como eu falei, o Lucas Luco tá excelente, né, fazendo os dois papéis, a Carla Dias, né, que tem toda a questão também romântica aí, que não vou dar spoiler, né? Eu faço o vilão da história, né, que é o dono da gravadora. Enfim, tá muito legal. Eu realmente também tô muito feliz, assim, muito orgulhoso do filme, do resultado, né, assim. Por isso o nome Rodeio Rock, agora entendi, fez todo sentido. Rodeio Rock. E você teve incentivo, Lei Rouanet, patrocínio? Sim, a gente teve não é fácil fazer cinema da Ancine, né, e exatamente muita tempo, né, exatamente desse tempo que levou para produzir, para a gente conseguir captar o recurso, né, e levantar, né, para fazer o filme como ele deveria ser feito, né. Então ele realmente está muito bonito, o que a gente chama de qualidade de produção, né. Você vê na tela ali as cenas, né, as cenas no rodeio lá, no palco de Jaguariúna, assim, grandioso, sabe. Então a gente está muito feliz assim com o resultado, e quem sabe, né? Eu já escrevi o 2, né? Vamos ver se sai mais rápido, assim, né? Não demora tanto tempo. E vai para alguma plataforma? Já está disponível, né? Tá no iTunes, né? Da Apple, tá no Google. O pessoal já pode, né? Entra no Google lá. Tá na Amazon, tá na Vivo e tá na Claro disponível, né? Para o pessoal. Então, com certeza eu vou alugar. Não, quero assistir. Com certeza. E agora, para finalizar, quero que você fale um pouco mais. Vamos mostrar aqui, olha, presente de Natal, esse livro fantástico. Olha, o cachorrinho Lambo tem uma missão: ajudar Bob a encontrar uma esposa e formar uma família. Ó, uma missão, hein? Que missão tem? É o retrato do cachorrinho da sua mãe? É inspirado, né? Não é retrato, é inspirado. Assim, tá. Então, quem quiser comprar nas redes sociais, quero que você segure aqui. Obrigado. Finalize da maneira que você quiser. Muito obrigada. Gente, eu aqui tenho que agradecer. Em nome do GiroCast, do Jornal Giro. Obrigada, Felipe, por mais uma vez a gente estar junto aqui nesse bate-papo super gostoso, conhecendo um pouquinho mais aí sobre Felipe Folgose, ele que é um escritor, autor, ator desse universo todo aí de história em quadrinhos. E olha, gente, ler é muito melhor, muito legal. Eu acho que você tem a oportunidade, tem vários livros, ele falou aqui que tem 7 lançamentos, você pode conhecer todos na página dele, no site dele e também nas redes sociais. Obrigada, Felipe, por ter aceito o convite. A casa está sempre aberta para você divulgar aí futuros trabalhos também. Ale, eu que agradeço, muito obrigado, João, né, pela recepção, pelo carinho, e, né, deixar aí, estamos no final do ano, para todo mundo um Feliz Natal, né, um 2024 abençoado aí, que todo mundo, né, a gente esteja sempre com Deus, né, esperando aí, seguro, descansando que ele está
no controle de todas as coisas. João? Obrigado, Felipe. Foi uma honra, um prazer imenso, assim. Eu cresci assistindo você, sabe? Fiquei muito feliz pela oportunidade. Obrigado, Ale. Obrigada. Obrigada a você que está ligado aqui no nosso Girocast. Não esqueça de seguir o Jornal Giro SA nas redes sociais. E olha, curte, compartilha, divulga, porque tem muito mais para você.